Fera, um tipo de problema que a gente pode resolver muito facilmente é um movimento uniformemente variado em que a gente não conhece a aceleração e o problema não pede o valor da aceleração. Ela fala que um corpo tem movimento uniformemente variado, mas nem dá nem pede a aceleração. E aí, quando não é dada a aceleração, nem é pedida a aceleração, mas você sabe que tem aceleração e ela é constante, como resolver o problema? Muito simples, fera. Basta que você utilize essa expressão. ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V sobre 2, onde o ΔS é o deslocamento do móvel, ΔT o intervalo de tempo, V0 a velocidade no início e V a velocidade no final do movimento uniformemente variado. Ué, e de onde vem essa expressão, você pode perguntar? Muito simples, da análise do gráfico da velocidade em função do tempo. Acompanhe na cartela. Olha aí, fera. Observe o gráfico velocidade em função do tempo. Perceba que se o movimento é uniformemente variado, como a gente já falou antes, esse gráfico é uma reta, crescente quando a aceleração é positiva, decrescente quando ela é negativa. Na verdade, fera, a gente chama de reta, mas é só um segmento de reta, ok? Perceba que no intervalo considerado, olha aí, tracejando, você tem velocidade inicial, velocidade final e intervalo de tempo. A gente já discutiu nas aulas anteriores que a área sob o gráfico, quando você tem velocidade em função do tempo, é numericamente igual ao deslocamento. Que figura é essa que se formou, fera? Um trapézio, muito bom. E como é que a gente calcula a área do trapézio, fera? Isso, base maior mais base menor, que multiplica a altura dividido por 2. Neste caso, fera, o deslocamento então vai ser a base maior, que aí é o valor de V, a base menor, que aí é o valor de V0, isso tudo multiplicado pela distância entre as bases, que no gráfico corresponde ao intervalo de tempo, o ΔT, dividido por 2. Se a gente manipula algebricamente e passa o ΔT para o primeiro membro, perceba que a gente fica que ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V sobre 2. Simples assim, fera. Acompanhe no exemplo como é que você pode utilizar isso aí. Um ponto material com movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 15 metros por segundo, dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 metros e o intervalo de tempo desse percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material ao passar por B é de... Olha aí, ferinha, um ponto material tem movimento e passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, bora aqui, já que ele fala de posições, bora fazer aqui a nossa retinha orientada. Aqui, positivo para a direita. Ele fala aqui de um ponto A, vou chamar aqui o ponto A. Fala de um segundo ponto aqui, o ponto B. Aí ele diz na questão que ele passa no ponto A com velocidade 15 metros por segundo. Diz que a distância de A até B, essa distância aqui, é de 40 metros. E diz que ele gasta um total de 5 segundos para percorrer essa distância. Mais do que isso, ele diz que esse movimento é retilíneo e uniformemente variado. Então, ó, MUV. E pergunta qual a velocidade ao passar no ponto B. Perceba que é uma questão de movimento uniformemente variado, então eu sei que tem aceleração e sei que essa aceleração é constante, mas eu desconheço o valor da aceleração. Quando isso acontece, fera, a gente pode partir para aquela representação utilizando velocidade média. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT, só que no caso específico do movimento uniformemente variado, eu posso fazer isso aqui como V mais V0 sobre 2. No movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média das velocidades nos extremos do movimento. Aqui, no nosso caso, o deslocamento é de 40 metros. Então, eu sei que 40 dividido pelo intervalo de tempo, 5 segundos, é igual
a nossa velocidade final, que é a velocidade em B que a gente está procurando, mais a nossa velocidade inicial, olha ela aqui, vale 15, dividido por 2. Acabou. Agora é só fazer continha de padaria, fera. 40 dividido por 5 dá igual a 8. Esse 2 que está dividindo no segundo membro passa multiplicando para o primeiro, então eu fico com 8 vezes 2 é igual a VB mais 15. 8 vezes 2 é 16. Esse 15 que está no segundo membro, ao passar para o primeiro membro, vem menos 15. E aí você fica que VB é igual a 16 menos 15. Então, VB, facinho, 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 fera, é 1 metro por segundo. A alternativa correta, letra E, de eita poxa, como é fácil. Essa foi tranquila demais, né, fera? Acompanha aí o restante da aula. Viu como é simples, fera? Agora, uma coisa que é importante que você perceba é que ΔS sobre ΔT é a definição de velocidade média. Ou seja, fera, quando o movimento é uniformemente variado, a velocidade média desse movimento é a média aritmética dos extremos das velocidades, no início e no fim. Simples assim. A velocidade média no movimento uniformemente variado é a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final do movimento. Lembre também, fera, que se em alguma questão falar sobre corpo extenso, a extensão do corpo deve ser considerada no deslocamento dele. E aí, lá onde aparece ΔS sobre ΔT, no ΔS você deve considerar a extensão do corpo. Acompanhe nos exemplos como isso pode ser cobrado numa questão de vestibular. Um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma após 10 segundos, com velocidade escalar de 10 metros por segundo. O comprimento da ponte é... Olha aí, fera, uma questãozinha que fala de um trem que está com 120 metros de comprimento, velocidade conhecida no começo e no final de uma ponte. E aí pergunta qual é o comprimento da ponte. Olha só, desenhar aqui o nosso trenzinho. Dá mais trabalho fazer a sonoplastia, fera, do que fazer a resolução das questões, viu? Aí olha só, tá aqui o trem, tá aqui a ponte. Eu sei que o trem tem 120 metros e não sei qual é o tamanho da ponte, vou chamar isso aqui de X. Mas eu sei que a velocidade inicial do trem, quando ele começa a travessia da ponte, é de 20 metros por segundo. E que quando ele termina de atravessar completamente, importante essa palavra, fera, completamente a ponte, eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo. A questão diz que ele diminui de velocidade de forma uniformemente variada. Então, o movimento uniformemente variado tem aceleração, embora ele não diga quanto é a aceleração. Ele diz mais como informação que o intervalo de tempo para a travessia completa é de 10 segundos. Aí olha só, fera, de novo, uma questão de movimento uniformemente variado que eu nem tenho, nem preciso da aceleração, não é pedida a aceleração. Mas eu preciso de alguma outra informação. O que é que eu faço? Eu lembro que a velocidade média, que é deslocamento sobre intervalo de tempo, no caso do movimento uniformemente variado, é a média aritmética das velocidades nos extremos do movimento. Simples assim. E aí, fera, neste deslocamento é que você tem que ficar atento, porque quando o trem começa a travessia, a parte da frente do trem entra na ponte, mas para que ele atravesse completamente a ponte, é preciso que a última parte dele chegue no final da ponte. Então, o deslocamento que eu tenho que considerar
é quando esse fundo do trem chega no final da ponte. Eu tenho que considerar toda essa extensão, 120 do trem mais x da ponte. Então, esse deslocamento é igual a 120 mais x. O intervalo de tempo, a questão diz que é 10. A velocidade final também é 10. A velocidade inicial, 20. E isso está dividido por 2. Eu posso simplificar, Fera, esse zero do 120 com esse zero aqui do denominador? A resposta é não, porque em cima no numerador eu tenho uma soma. Eu só posso simplificar quando é produto. Fique esperto, fique esperta. Eu tenho aqui então 120 mais x sobre 10 é igual. 10 mais 20 é igual a 30. 30 dividido por 2 dá igual a 15. Esse 10 dividindo no primeiro membro passa multiplicando aqui para o segundo. 120 mais x é igual a 150. X, então, facilzinho, vai ser a diferença entre 150 e 120. Aqui no cantinho, Fera, x igual a 30 metros. Ou seja, o tamanho da ponte é 30 metros. A alternativa correta é de eita, poxa, como é fácil. É isso aí, Fera. Esse ano todas as provas de física vão ser fáceis para você. Esse é o seu ano, Fera. Vamos juntos. E aí, Fera, tranquilo? No movimento uniformemente variado você já sabe. Se não deu aceleração, ΔS sobre ΔT igual a V0 mais V sobre 2. Ou seja, a velocidade média no movimento uniformemente variado é a média da velocidade inicial e final. É a média aritmética. Simples assim. Simples como serão todas as questões no final do ano, Fera. Garanto a você, vamos juntos, este é seu ano. Lembre que você pode.